Setembro de 2025. Um modelo de inteligência artificial quântica é alimentado com dados do telescópio espacial James Webb da NASA. Em poucos minutos, ele produz uma conclusão que nenhum cientista havia previsto. Entre milhares de cenários possíveis, nenhum correspondia a um cometa comum. Tínhamos superado a fase das teorias. Pela primeira vez na história, uma IA não se limitava a observar o espaço. Ela previa o comportamento de um visitante interestelar. E o 3I Atlas estava quebrando todas as regras. No exato momento em que você lê estas palavras, este terceiro objeto, confirmado como originário de além do nosso sistema solar, está se aproximando do Sol a 210 mil km/s, rápido o suficiente para cruzar os Estados Unidos em 2 minutos. Mas não é sua velocidade que está deixando os astrônomos perplexos. Simulações quânticas revelaram padrões impossíveis, assinaturas que os computadores clássicos haviam completamente ignorado. Os instrumentos do Webb monitoram diariamente o 3I Atlas, despejando torrentes de dados em sistemas capazes de processar a própria realidade de uma forma que estamos apenas começando a compreender. E suas descobertas estão reescrevendo tudo o que sabíamos sobre visitantes cósmicos. Por que a IA quântica é crucial aqui? Porque um computador clássico levaria séculos para simular as interações entre poeira interestelar, campos magnéticos e gases ao longo de milhões de quilômetros, enquanto um sistema quântico consegue isso em segundos, explorando simultaneamente milhões de possibilidades. Imagine prever a trajetória de cada gota em uma tempestade com uma calculadora. Isso é a computação clássica enfrentando problemas espaciais. Ver simultaneamente todos os caminhos possíveis de cada gota, isso é o quântico. O laboratório Quail, da NASA, Quantum Astronomy Inference Lab, vem desenvolvendo essas capacidades há anos. O processador quântico Sycamore, do Google, quebrou limites computacionais que se acreditavam intransponíveis. A IBM Quantum está constantemente expandindo as fronteiras do processamento paralelo. Essas tecnologias são reais, operacionais, e agora estão voltadas para os mistérios mais profundos do cosmos. Quando a IA quântica analisa os espectros do 3I Atlas captados pelo Webb, ela não se limita a confirmar as observações. Ela revela segredos ocultos nos dados. Anomalia. No 1, predominância de dióxido de carbono. Ao contrário da maioria dos cometas, cujas erupções são alimentadas por gelo de água, a inteligência artificial prevê que o dióxido de carbono domina todo o processo de desgaseificação, em níveis nunca antes observados, nem em nosso sistema solar, nem entre os corpos interestelares conhecidos. Até agora, todos os cometas estudados seguiam o mesmo padrão. Ao se aproximarem do Sol, o gelo de água sublima primeiro, produzindo uma cabeleira e uma cauda brilhantes. O dióxido de carbono desempenhava apenas um papel secundário. Mas o 3I Atlas muda completamente esse cenário. As simulações quânticas revelam uma proporção de 8:1 entre dióxido de carbono e água, não apenas incomum, mas inédita. Que objeto celeste poderia liberar mais dióxido de carbono do que água? Que ambiente estelar teria gerado uma química gelada completamente oposta ao nosso conhecimento? Um momento. Por que o dióxido de carbono é tão crucial? Porque os cometas do sistema solar geralmente são ricos em água. Este aqui está saturado de dióxido de carbono, como se viesse de um laboratório químico radicalmente diferente. Os modelos quânticos não sugerem uma tecnologia extraterrestre, mas sim uma formação em condições que mal compreendemos. Imagine descobrir um gelo feito de suco de limão. Seu primeiro instinto não seria vê-lo como um artefato, mas sim se perguntar qual freezer cósmico poderia tê-lo produzido. É exatamente isso que observamos com o 3I Atlas. Sua assinatura em dióxido de carbono
sugere uma provável formação ao redor de uma estrela, com um perfil químico diferente do Sol, talvez uma anã vermelha, onde predominam compostos carbonáceos, ou nas proximidades de uma estrela moribunda que emite fluxos ricos em carbono de forma prolongada. Mas o que realmente mantém os astrônomos acordados é que a IA não parou na química. Ela detectou duas anomalias ainda mais desconcertantes. O dióxido de carbono foi apenas o prelúdio. Ao aprofundar sua análise, a inteligência quântica identificou padrões que os cálculos clássicos haviam completamente ignorado. Anomalia 2, apenas níquel sem ferro. A IA detectou no disco de poeira, ao redor de 3I Atlas, uma assinatura metálica. As linhas espectrais revelam a absorção de níquel, mas nenhum traço de ferro. Em todos os cometas estudados, níquel e ferro viajam sistematicamente juntos, formam-se juntos no núcleo das estrelas, cruzam o espaço em par e finalmente aterrissam nos planetas de mãos dadas. Encontrar níquel isolado equivale a descobrir um motor sem carro, uma separação de peças que desafia a lógica. Os instrumentos infravermelhos do telescópio Webb, após semanas de observação de 3C e Atlas, confirmam teimosamente as previsões da IA. A assinatura do níquel está claramente presente, enquanto a do ferro é quase ausente. Uma flagrante violação da química estelar elementar. Como obter níquel quase puro no espaço? Isso exige condições excepcionais. Ou esse cometa se formou em um ambiente estelar radicalmente diferente de tudo que conhecemos, ou passou por algum tipo de retrabalho metálico após sua formação. Mas a inteligência artificial ainda não terminou. Anomalia no 3, microimpulsos sem gravidade na trajetória. As simulações quânticas detectaram uma ligeira aceleração durante os cálculos orbitais, um impulso inexplicável apenas pela gravidade, semelhante às anomalias observadas em Oumuamua em 2017 na física clássica. Os cometas aceleram devido aos jatos de gás. A sublimação do gelo gera pressão que desvia ligeiramente o objeto de sua trajetória prevista, um fenômeno normal. Mas a aceleração do 3C Atlas desafia essa lógica. Em vez de ser repelida na direção esperada dos ventos solares, ela apresenta um deslocamento lateral, incompatível com as forças geradas pela ejeção gasosa. A IA quântica testou 50.000 configurações de jatos, emissões aleatórias, aquecimento desigual, efeitos de rotação. Nenhuma explica perfeitamente esse padrão de aceleração. Seria uma química exótica desconhecida? O dióxido de carbono dominante estaria alterando o comportamento dos gases? Ou algo estaria piloteando esse cometa? Os números não mentem. O movimento do 3I Atlas parece guiado por uma intenção. Espere aí, um cometa que pilota a si mesmo soa como ficção científica, não é? Mas e se fosse apenas pressão gasosa anômala ou jatos superficiais extremamente desequilibrados? O problema é que nem a IA consegue encaixar esses jatos num modelo coerente. Todas as simulações que tentam explicar a aceleração por fenômenos naturais falham por pouco. A força é ou muito precisa ou muito estável. Imagine encher um balão que começa a seguir uma espiral perfeita. Você imediatamente suspeitaria de intervenção externa. É exatamente isso que observamos com o 3I Atlas. A IA quântica não afirma ser artificial, mas observa que as explicações naturais não se encaixam. Há um abismo entre a física teórica e os dados observados. O que vocês acham? Química inédita ou presença de engenharia extraterrestre? Antes de mostrarmos enigmas históricos similares, compartilhem suas hipóteses nos comentários. Desde os primórdios das civilizações, a humanidade ergue os olhos para o céu, questionando se outros também o contemplam. Os antigos egípcios não se limitavam a observar meteoritos,
forjavam punhais de ferro celeste e uma dessas lâminas de ferro espacial integrava o tesouro funerário de Tutankhamon. Eles sabiam que esses materiais continham algo que a Terra não produzia naturalmente. Os astrônomos babilônios registravam cometas verdes como presságios de guerra, anotando cada visitante em comum e sua cor, pois acreditavam que o céu transmitia avisos sobre o futuro. Os maias chamavam os cometas brilhantes de serpentes celestes, anunciadores de destruição, mas também de profecias. Seu calendário acompanhava esses visitantes cósmicos com uma precisão que rivaliza com a dos tempos modernos. Durante milênios, olhamos para o céu e criamos mitos para responder a uma pergunta. Eles eram avisos, presentes ou armas. Toda a civilização que viveu o suficiente para construir templos também ergueu observatórios. Elas estavam à espera de algo. E hoje, em 2025, uma máquina, nem sacerdote nem profeta, nos diz o seguinte: no que diz respeito ao 3i Atlas, algo desafia a ordem natural. Esse desconforto é idêntico ao que nossos ancestrais sentiam sob as estrelas diante de luzes estranhas. A diferença é que temos computadores quânticos para decifrar o que eles só podiam supor. Mas as descobertas dessas máquinas fariam os antigos astrólogos estremecer, pois o comportamento do 3i Atlas é ainda mais preciso do que os serpentes celestes que eles temiam. Se a IA quântica realmente detetou padrões que ninguém consegue explicar, quem controlará essas informações? Atualmente, 3 potências globais disputam a supremacia computacional. O laboratório Quail da NASA processa dados espaciais para os interesses americanos. Os satélites quânticos chineses já estão em órbita, captando seus próprios sinais. Google e IBM constroem sistemas quânticos capazes de decifrar a química extraterrestre mais rápido que qualquer laboratório governamental. Quem desvendar primeiro os segredos dos objetos interestelares não ganhará apenas prestígio científico, mas também uma vantagem tecnológica que pode durar décadas. Imagine, se o 3i Atlas realmente contiver materiais ou esquemas nunca antes vistos, quem os compreender primeiro poderá inverter suas propriedades, novas metalurgias, novas físicas de propulsão, novos métodos de alerta para detectar objetos que se aproximam antes dos outros. Não se trata apenas de poeira espacial, mas de saber quem será o dono da primeira ferramenta capaz de prever o desconhecido. As IAs quânticas que analisam o 3i Atlas não compartilham seus dados além das fronteiras. A NASA mantém suas descobertas em sigilo até a verificação. As agências espaciais chinesas têm barreiras similares, e gigantes privados, como Google ou IBM, podem vender o acesso ao maior licitante. Se a inteligência artificial de um país alcançar primeiro a linha de chegada, seus segredos sobre os destroços extraterrestres se tornarão propriedade privada ou deveriam pertencer a toda a humanidade. A resposta determinará se, na próxima visita interestelar, enfrentaremos a situação unidos ou no caos, sob o monopólio de uma única potência. Aqui a questão torna-se pessoal. Já não se trata de telescópios, mas de tecnologias que determinam quem pode explorar, quem pode se defender e quem ficará para trás. Imagine que uma IA nacional possa prever com precisão onde surgirá o próximo objeto interestelar, sua composição, seu grau de perigo. Isso não é ficção científica, mas o próximo passo lógico do que está acontecendo com o 3i Atlas. As simulações quânticas em curso sobre esse cometa não são um exercício acadêmico. Elas treinam a IA para reconhecer padrões nunca antes observados. Uma vez aprendidos, esses modelos se aplicarão a qualquer coisa que venha das profundezas do espaço. Vamos dar um passo atrás para fazer um balanço. Dióxido de carbono, mas sem água, níquel sem ferro, flutuações orbitais
que ninguém consegue explicar por completo. Isoladamente, cada elemento poderia ter uma explicação natural. Juntos, formam um quadro que não corresponde a nenhum banco de dados conhecido de cometas. Mas o que realmente nos surpreende é o seguinte: a IA não forneceu uma resposta limpa. Ela gerou milhões de explicações, e nenhuma delas se parece com uma cometa do nosso quintal. Cada caminho de simulação explorado pelo computador quântico converge para a mesma conclusão. Esse objeto se formou em condições radicalmente diferentes das do sistema solar. A química não faz sentido, a física beira o impossível, o comportamento desafia qualquer previsibilidade. O telescópio Webb continua rastreando o objeto, alimentando diariamente os modelos quânticos com novos dados. E a cada dia, esses modelos parecem ficar mais perplexos quanto à verdadeira natureza do 3I Atlas. E se essa perplexidade não fosse um defeito do sistema, mas sim sua característica? E se o 3I Atlas não estivesse sozinho? Batizado como 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado, o terceiro que conseguimos capturar. Se há um terceiro, haverá um quarto, talvez um décimo, talvez centenas de errantes que ainda não sabemos detectar adequadamente. O 3I Atlas é massivo, rápido, quimicamente incrível. Logo se afastará de nós após seu periélio, demasiado distante para estudos aprofundados, levando seus segredos para o vazio. Mas a inteligência artificial quântica já aprendeu sua assinatura, padrões espectrais, comportamentos de aceleração, química metálica que não deveria existir. Se o próximo alvo apresentar características semelhantes, nós o reconheceremos instantaneamente. A questão é: será que realmente queremos reconhecê-lo? Se for apenas um fragmento de algo muito maior, onde está o resto? Se for um batedor, o que acontecerá quando as forças principais chegarem? E se for um vestígio de uma catástrofe cósmica, estaremos diante da vanguarda das ruínas de uma civilização. O 3I Atlas seria um mensageiro, um aviso ou a primeira peça de um quebra-cabeça cósmico que nunca deveríamos ter vislumbrado? A IA quântica ainda não consegue responder a essa pergunta, mas está aprendendo. Cada dado proveniente do 3I Atlas ensina esses sistemas a reconhecer o que não pertence ao nosso mundo. Quando o próximo visitante interestelar aparecer, seremos capazes de decifrar seus segredos em tempo real, quer queiramos ou não. Talvez ainda não tenhamos uma resposta definitiva, mas o simples fato de a IA conseguir formular essas perguntas revela algo. O universo ainda não terminou de nos surpreender, e o 3I Atlas também não. Durante milênios, a humanidade contemplou fenômenos celestes estranhos, tecendo mitos para explicá-los. Hoje, usamos computadores quânticos para gerar milhões de explicações simultâneas. E, paradoxalmente, o mistério só se aprofunda. O 3I Atlas permanecerá visível no céu por mais alguns meses antes de o desaparecer para sempre no espaço interestelar. Mas os padrões que deixou persistirão eternamente em nossos bancos de dados quânticos, prontos para serem comparados com o próximo visitante. Um cometa vindo de outra estrela, uma simulação de IA quântica, uma série de resultados inesperados que desafiam qualquer explicação natural. Esse mistério continua a se desenrolar em tempo real. O telescópio Webb observa sem parar, a IA aprende continuamente, e o 3I Atlas não para de violar todas as regras dos visitantes interestelares que pensávamos conhecer. Se você quer acompanhar a evolução desta história, inscreva-se e mantenha a mente curiosa, porque se as descobertas da IA quântica estiverem corretas, isso é apenas o começo.